Muito bem, olá, boa noite. Como é que você está? Que bom que você está presente conosco mais uma vez, conectado nessa live. Sem sombra de dúvida tem sido uma bênção a cada noite, entendendo que hoje é a quinta noite da nossa série, são 12 episódios, não é isso? É o quinto episódio hoje e Deus tem muita coisa especial para falar ainda ao seu coração. Então se prepare, porque amanhã às 8 horas estamos conectados de novo aqui, tá bom? E nós aguardamos você. Amanhã iremos estudar mais um tema importante da palavra de Deus. Então, não esquece, você precisa compartilhar esperança. Manda esse link aí para algum amigo seu, algum parente seu, alguém que você quer ver no céu também, alguém que você quer que a palavra possa transformar a vida dele, tá certo? Manda para ele o link, manda ele se inscrever no canal e para receber também bênçãos especiais na vida dele, tá certo? Muito bem, eu quero aqui mandar 3 abraços especiais, tá bom? Todos que estão aí conectados se sintam abraçados, ok? Mas eu quero aqui dar destaque à nossa irmã Assis, tá bom? Que está lá em Minas Gerais. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Continue confiando em Deus, tá bom? Deus vai fortalecer a senhora, Deus vai lhe conduzir, tá bom? E Ele vai ajudar a senhora a passar por essas dificuldades aí, tá bom? Nós estamos orando pela senhora para que Deus possa conduzir a sua vida ainda mais, ok? E também eu gostaria de pedir, na verdade, de mandar um abraço, né, para Luana, tá? Também está em Minas Gerais aí, ok? Que Deus possa te abençoar, Luana, também, que o Espírito Santo possa falar o teu coração e que a mensagem do Senhor possa conduzir você de forma muito especial, tá bom? A irmã de Assis é a mãe do nosso irmão Carlyle e a Luana é a filha dele, tá bom? E também quero mandar um abraço especial para Leila. A Leila é parente do irmão Jusceran, ela está ligadinha também na live, tá? E eu suplico e peço para que Deus possa continuar abençoando a Leila também e que ela possa sentir o toque de Deus na vida dela de forma assim muito especial, ok? Se sinta abraçado, você que está conosco, tá? Lembrando que amanhã é o 6º episódio, tá bom? Então você não pode faltar amanhã, ok? Tudo bem? E eu gostaria agora de fazer mais uma oração, para que o Espírito Santo possa conduzir a nossa mente, conduzir o nosso coração no estudo da palavra de Deus, ok? Mas antes de orar, eu quero só fazer um apelo para você, você que quer ser um agente de esperança, você que quer aproveitar esse momento, tá? Que você, quem sabe, está em casa, está livre aí, para você ser um pregador da palavra de Deus. Como, pastor? Você vai ser um Caleb, isso mesmo, no mês de maio você vai ser Caleb. Mas você não precisa sair de casa não, é isso mesmo, você vai pregar através do seu celular, tudo bem? Através do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do Twitter, do YouTube, ok? Você vai fazer uma ligação para um amigo seu e vai estudar a Bíblia com ele, tá certo? Se você ver aí no chat, já está aí o link para você fazer a sua inscrição. Pastor, quanto que eu vou pagar? Nada, tudo bem? É de graça, tá bom? Então você vai se inscrever e vai ser Caleb na web, em nome de Jesus. Há muitas pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus, e Deus está abrindo muitas portas nesse momento de pandemia, de crise, para alcançar muitas vidas. Então já entra nesse site aí, ok? E você já pode fazer a sua inscrição, tá bom? Para que você se torne um agente de esperança, em nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos orar. Pai bondoso, obrigado por esse momento, por estar em tua presença mais uma noite. E aqui estamos, ó Deus, para estudar a tua palavra. Aqui estamos, ó Deus, para ser conduzido pelo teu Santo Espírito. Nós queremos que Ele seja o nosso professor, que Ele possa conduzir a nossa mente no estudo da Escritura, para que possamos sair daqui, Senhor Deus, transformados, inflamados pelo poder do Espírito Santo.
Continue conduzindo, Senhor Deus, a vida, a família de cada pessoa que está conectada nessa live. Nós temos muitos pedidos de oração, muitas pessoas pedindo oração, Senhor Deus, pela família, pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, pela saúde física, emocional e espiritual. Ó Deus, responda a cada pedido segundo a tua vontade de forma especial. Iremos abrir a tua palavra agora. Então, por favor, dá-nos a iluminação, em nome de Jesus, amém. Ok, eu quero pedir duas coisas para você agora. A primeira delas, pega a sua Bíblia, isso mesmo, pega a sua Bíblia aí, e você precisa deixar ela do seu lado aí. Se você está sentado em uma poltrona, sentado numa cadeira, sentado no sofá, deitado na rede, deitado na cama, eu não sei aonde você está aí assistindo essa live, tudo bem? Mas eu quero que você pegue a sua Bíblia, ok? Porque aqui o que importa não é a palavra do pastor, não é a palavra do pregador, é a palavra de quem? A palavra de Deus. Isso mesmo, então pega a sua Bíblia, porque a gente vai ler nessa noite vários textos bíblicos, tudo bem? E a segunda coisa, eu quero que você fique em oração. Fique em oração. Aí na sua mente, ore pelo pastor Geobert, ore por esse programa, ore por essa série evangelística, porque muitas pessoas serão libertas através da mensagem da palavra de Deus, amém? Ok, o tema dessa noite é a última noite na terra. Ontem a gente conversou sobre os sinais de esperança, e vimos que pela palavra de Deus, há muitos sinais que estão acontecendo no mundo, que estão se cumprindo, que indicam que Jesus está o quê? Está voltando, isso mesmo. Então isso quer dizer que vai chegar o momento que nós vamos passar a última noite na terra. E a pergunta é, o que você faria se você descobrisse que hoje fosse a sua última noite nessa terra? O que você faria? Talvez algumas pessoas iriam gastar a grande quantia de dinheiro que tem, talvez. Talvez alguns iriam fazer uma grande viagem, iriam comprar muitas roupas, não sei. Mas talvez muitas pessoas iriam se arrepender dos seus pecados, iriam abandonar os pecados, iriam entregar a vida ao Salvador, iriam ser batizadas, iriam se preparar para a volta do Mestre, iriam se preparar para ir para o céu. A última noite na terra. Nós vamos estudar nessa noite sobre a volta de Jesus. Nós estudamos ontem que ele vai voltar, e os sinais já indicam isso. Agora a pergunta é, como ele vai voltar? Como vai voltar? Quando vai voltar? E o que vai acontecer quando ele voltar? Aí eu quero que você abra a Bíblia comigo agora, vamos lá? No livro de Hebreus, capítulo 9. Hebreus, lá no final do Novo Testamento. Hebreus, capítulo 9, ok? Hebreus, capítulo 9. Eu vou esperar um pouquinho para que você encontre o texto, tudo bem? Hebreus, capítulo 9, é o texto que nós vamos ler agora. Hebreus 9, versículo 28. Hebreus 9, 28, se você encontrou, então diga amém. Isso mesmo, você encontrou? Então a gente vai ler agora junto, vamos lá? Hebreus 9, 28 diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez, só que sem pecado, aos que aguardam para salvação. Olhe para cá, por favor. Olha o texto que é trabalhado aqui. Esse texto faz alusão à volta de Cristo. O autor de Hebreus, e eu acredito que foi o apóstolo Paulo quem escreveu a carta aos Hebreus, ele faz referência aqui à volta do Salvador. Agora, o que me impressiona no verso são duas coisas. Primeiro ele diz, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Primeiro, ele faz alusão à primeira vinda do Messias a este mundo, aonde ele assume a natureza humana e ele vai até a cruz do Calvário e ele morre por você, ele morre por mim, ele morre por cada um de nós. Aqui diz que ele veio para tirar os pecados, ele veio morrer para nos salvar de nossos pecados, para nos redimir,
para nos conduzir para a eternidade. Mas aqui diz que ele virá pela segunda vez. Olha só, então ele veio primeiro como Messias, como servo sofredor, ele foi até a cruz, ele morreu por nós, ele ressuscitou, depois de ressuscitado, ele foi para o céu e foi preparar um lugar especial para nós na eternidade. Você crê nisso? Amém. Muito bem, mas aqui diz que ele vai vir o quê? Pela segunda vez. Só que agora ele não vai vir mais como servo sofredor. Ele não virá mais para morrer numa cruz. Ele não virá mais para nos livrar de nossos pecados. Ele vai vir para buscar aqueles que aguardaram a salvação, aqueles que aguardaram Ele, aqueles que se prepararam, aqueles que entregaram a vida a Ele, aqueles que foram batizados, aqueles que abandonaram o pecado. Ei, olhe para cá, você está aguardando a volta de Jesus, você está se preparando, você já se batizou, você já entregou a vida a Ele, a graça já alcançou você, isso mesmo. Então, se você ainda não entregou a sua vida ao Salvador, então agora é a hora. Talvez eu estou falando agora para alguém que está afastado da igreja, já faz muito tempo. Quem sabe você está lembrando os momentos que você talvez cantava na igreja, pregava na igreja, fazia parte talvez do clube de jovens da igreja, do clube de desbravadores. Ei, olha para cá. Você precisa aguardar a volta do Salvador, mas aguardar preparado, porque aqui diz que ele vai voltar para buscar aqueles que estavam aguardando ele. Então, biblicamente falando, ele vai voltar. Só no Novo Testamento são mais de 300 promessas que fazem referência a esse grande evento, a volta de Jesus. Pastor, eu entendi, Jesus vai voltar, a Bíblia afirma isso categoricamente. Agora, pastor, como ele vai voltar? Em torno disso, existem muitas ideias. Alguns dizem que ele vai voltar de forma silenciosa, outros dizem que haverá um arrebatamento secreto, outros dizem que ele já até voltou quando houve a Primeira Guerra Mundial, e na verdade alguns dizem que ele não vai voltar de forma literal, não vai ser um evento universal, vai ser algo espiritual. O que a Bíblia fala sobre isso? Pastor, o senhor tem uma resposta? Eu não, mas a Bíblia tem. Então vá para o livro de Atos, capítulo 1, por favor, vamos lá? Atos dos Apóstolos, corre lá para o livro de Atos dos Apóstolos, e a gente vai então ter a resposta, como vai voltar o Salvador. Atos capítulo 1, eu queria que você acompanhasse o texto, por favor, para a gente poder então ter uma interação melhor, tá bom? Talvez você vá ser tentado aí a ficar digitando aí no chat, tá bom? Então segura um pouquinho essa tentação aí, tá? E abre a Bíblia e vamos juntos aqui estudar a palavra de Deus, tudo bem? Atos capítulo 1, a gente vai ler a partir do versículo 9. Olha só o que diz a palavra de Deus. Leia comigo, por favor. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Ei, olhe para cá, por favor. Vamos pensar um pouquinho agora nesse texto aqui. Cristo havia ressuscitado. Ele morreu, passou 3 dias na sepultura, no 3º dia ele ressuscita, e ele então aparece para Maria Madalena, depois aparece para os seus discípulos, e aí então, após a ressurreição, ele ainda fica aqui 40 dias na terra. Em algum momento, ele apareceu para os discípulos, e havia um dentre eles chamado Tomé. Tomé é conhecido na Bíblia como o discípulo incrédulo, como alguém que duvidava, como alguém que tinha muitas dúvidas. E quando o mestre apareceu para eles naquela casa, onde eles estavam ali reunidos, Tomé disse: eu só vou acreditar se eu tocar nele, tocar nas feridas,
nas mãos, nos pés, do lado, quando eu tocar nele e eu sentir a carne dele, eu vou acreditar. E quando Jesus chegou, ele disse: Tomé, pode tocar. Aqui estão as minhas mãos perfuradas, os meus pés perfurados, pode me abraçar, Tomé. E Tomé então tocou no mestre, abraçou o mestre, e então ele disse: Senhor Deus, Senhor e Deus meu. E aí então Cristo falou assim: porque tu viste, crestes? Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Por que eu puxei essa história de Tomé para fazer uma ligação com a ideia da volta de Jesus? Porque quando Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou em espírito, ele ressuscitou em carne. E aqui o texto diz que esse Jesus, como foi levado ao céu, ele voltará, ou seja, de forma corpórea, não vai ser de forma espiritual, mas de forma corpórea, pessoal. Aqui diz que ele estava junto com os seus discípulos, e ali num discurso de despedida, Cristo então envia 2 anjos para trazer uma mensagem de conforto e esperança, porque na cabeça dos apóstolos, Jesus estava indo para o céu e não ia voltar mais. E aí então, os 2 anjos disseram assim: ei, fiquem tranquilos, não se turbe o coração de vocês, o mestre está indo para o céu, mas ele vai voltar, e da forma como ele subiu, ele vai voltar. Então, como que ele subiu? Como que vai ser a volta de Jesus? Primeiro, vai ser de forma literal. Como? Literal. Segundo, de forma pessoal. Como? Pessoal, isso mesmo. E terceiro, de forma universal. Vou repetir, ele vai voltar de forma literal. Segundo, vai ser de forma pessoal. E terceiro, universal. Se você quiser escrever aí na sua Bíblia, então escreve: a volta de Jesus vai ser literal, vai ser pessoal e vai ser universal. Assim como ele subiu, ele há de voltar. Mas pastor, existe mais textos na Bíblia que comprovam que a volta dele vai ser de forma literal, pessoal e universal? Claro que existe. Então vá agora para Mateus capítulo 24. Vamos lá? Mateus capítulo 24. E eu quero que você acompanhe comigo o texto. Eu vou aguardar um pouquinho para que você então possa compreender o texto que vamos ler. Mateus capítulo 24, aí você vai ler comigo o verso 27 primeiro, ok? Vamos lá? Mateus capítulo 24 e no verso 27. Você encontrou? Então diga amém. Vamos lá? Vamos ler então, verso 27. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ei, olhe para cá, por favor. A ideia trabalhada aqui pelo próprio Senhor Jesus é que a volta dele vai ser algo universal, ou seja, todo mundo vai contemplar a face do Salvador, tanto aqueles que vão ser salvos, como aqueles que vão se perder. Não importa onde vai estar, não importa onde ele mora, ele vai ver o Salvador nas nuvens do céu. Então leia agora o versículo 30, por favor, versículo 30, vamos lá? Do mesmo capítulo 24, versículo 30. Aqui diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Ei, olhe para cá, por favor. O texto diz que a volta do Salvador vai ser algo literal e universal. Todos os povos estarão diante da face dele. E aqui o texto deixa muito claro que ele vai vir com todos os seus anjos, tocando as suas trombetas. Agora pensa comigo. Como é possível a volta do Salvador ser
uma volta silenciosa, se ele vai vir com todos os anjos dele, tocando as suas trombetas. Como pode um evento desse ser um evento silencioso? Não tem como. Ele virá com todos os seus anjos, com poder e grande glória. Ei, grave isso, com poder e grande glória, com todos os seus anjos, é isso mesmo. Mas há um texto que deixa isso mais claro. Vamos lá? Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1 é o último livro da Bíblia. Por favor, vá para Apocalipse no capítulo 1. Eu gostaria que você acompanhasse o texto bíblico. Apocalipse capítulo 1. Você encontrou aí já? Isso, vá lá para o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 1. Eu queria que você acompanhasse o texto, por favor. Apocalipse capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 7. Podemos ler? Você encontrou? Então diga amém, por favor, diga amém. Isso, vamos lá. Apocalipse 1:7 diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Ei, olhe para cá, por favor. Olha que coisa extraordinária. A Bíblia está dizendo que quando Jesus voltar, ele vem com as nuvens, ou ele vem nas nuvens, e ele vem com poder e grande glória, e ele virá com todos os seus anjos, isso mesmo, que irão tocar as suas trombetas, e todo olho verá. Ei, todo olho, percebe? O texto diz que todo olho verá. Eu lembro-me que em 2005, 2006, eu morava no estado do Tocantins, na cidade de Gurupi. E eu lembro que, certa vez, eu estava na casa onde eu morava, duas senhoras, em um domingo, às 9 da manhã, bateram na minha porta e queriam pregar para mim. E eu não disse que era cristão, e permiti que elas entrassem na minha casa, e elas então abriram a Bíblia e começaram a falar sobre a volta de Jesus. E eu achei interessante a conversa delas, e ali elas começaram a falar. E aí, de repente, elas disseram: então, o Senhor Jesus Cristo, na verdade, ele não vai voltar de forma literal, porque ele já voltou em 1914. Eu falei: mas já voltou? Mas como é que é isso? Não, porque vai ser uma volta espiritual, vai ser pelos eventos. Eu falei: tem alguma coisa errada, porque a Bíblia diz que ele vai voltar de forma pessoal, de forma literal, e vai ser audível, visível, todo olho verá. Ela disse: mas a Bíblia fala isso? Eu falei: fala. Então eu pedi que elas lessem Apocalipse 1:7, e elas abriram a Bíblia. Eu disse: leia para mim, por favor. E ela leu: eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até o quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Ei, aí eu falei assim: peraí, aqui diz que todo olho verá, não é isso? Ela falou assim: não, meu filho, esse olho aqui é o olho da fé, não é o olho literal. Eu falei: certeza? Ela disse: sim. Eu falei: então bora ler o texto de novo. E aí eu li o texto de novo com ela, porque o texto diz que até aqueles que transpassaram Jesus vão olhar a face dele. E eu perguntei para ela assim: quem foi que transpassou Jesus? Nas mãos, nos pés, no lado e na fronte. Elas disseram: foram os soldados romanos. Aí eu disse: eles tinham fé em Jesus? Elas disseram: não. Eu disse: então aqui não pode ser o olho da fé, aqui é o olho literal. Ela disse: mas temos que estudar. Faz o seguinte, nós vamos para casa, a gente vai estudar, aí no outro domingo a gente volta. Nunca mais voltaram. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a volta de Jesus vai ser literal, pessoal, universal, audível, e todo olho verá. Não tem como você contestar as palavras da Escritura,
Por isso eu disse que nós temos que sustentar a nossa fé, não pelo que o homem diz, mas pelo que a palavra diz, pelo que a Escritura fala. Então, pastor, eu entendi que Jesus vai voltar, pastor. Eu entendi também, pastor, que o evento dele vai ser algo literal, universal, pessoal, audível, visível. Ele virá com todos os seus anjos, tocando suas trombetas, e todo olho verá. Tudo bem até aqui? Beleza? Mas quais serão os eventos que vão acontecer quando Jesus voltar? O que a Bíblia diz? Vamos lá? Agora eu quero que você vá para 2 Tessalonicenses, capítulo 3, ou capítulo 2, tudo bem? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Essa é uma carta de Paulo. Eu vou esperar você encontrar. 2 Tessalonicenses, é um nome bem estranho, né? Esse, Tessalonicenses, né? Muito bem. Capítulo 2, você encontrou? Então diga amém, você que encontrou. Capítulo 2, nós vamos ler o versículo 8, tudo bem? Qual vai ser o primeiro evento que vai acontecer quando Jesus voltar, quando ele se manifestar nessa terra? Capítulo 2, verso 8 diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Olhe para cá, por favor. O primeiro evento que vai acontecer quando Jesus se manifestar aqui na terra de forma pessoal, universal, audível, visível, com todos os seus anjos, tocando as suas trombetas, é que as pessoas que rejeitaram a graça dele, os ímpios, aqueles que não quiseram amá-lo, não quiseram aceitá-lo, não se prepararam, aqui diz que essas pessoas vão ser destruídas pela manifestação da vinda de Cristo. Ah, pastor, mas Deus é mau, pastor, ele vai destruir as pessoas, ele vai destruir o homem. Ei, olhe para cá, não, Deus é amor, ele quer salvar você, ele quer salvar a sua família, ele quer resgatar você, ele quer trazer você de volta para os braços dele. Isso, você que está afastado da igreja, ele quer que você volte. Ei, você que não é batizado, ele quer que você se batize, ele quer que você o ame, mas se você não quiser ser batizado, se você não quiser voltar para os braços dele, se você não quiser se preparar para a volta de Jesus, não tem como ele te levar para o céu, entende? Então, as pessoas que rejeitaram a graça de Deus, rejeitaram o amor de Deus, infelizmente essas pessoas serão destruídas pela manifestação da vinda de Cristo. Por isso ele faz um paralelo entre o tempo de Noé com o nosso tempo presente. Ele diz, olha, assim como foi nos dias de Noé, também será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Ele diz que os homens estariam bebendo, comendo, casando, não é isso? Dando-se em casamento, comprando, construindo, fazendo as coisas normais da vida. Mas o problema não está em você comprar, vender, trabalhar, se casar, não é isso, esse não é o problema. O problema está em eu sobrecarregar a minha vida com essas coisas e esquecer do mais importante, que é o reino de Deus. E Noé passou 120 anos pregando a mesma mensagem, que Deus ia destruir aquela geração com um dilúvio, vinha muita água, era o juízo de Deus, mas que Deus mandou construir aquele grande barco e disse para eles entrarem no barco, porque ali seria a porta da salvação. Mas eles rejeitaram, eles sorriram de Noé, fecharam o coração para a mensagem e não quiseram. Nós estamos aqui pregando para você todas as noites. Propomos no nosso coração fazer uma série de 12 noites. E a cada dia tenho certeza que Deus está falando com você. Então não rejeite a mensagem do céu. Agora é a hora de você entregar a sua vida ao Salvador. É hora de você se preparar para a vinda dele. Não viva como viviam os
do dilúvio. Foram pegos de surpresa. Na verdade, aqueles que não se prepararam. Porque quem se preparou, Noé e sua família entraram na arca e foram salvos. Então esse vai ser o primeiro evento que vai acontecer quando o Salvador voltar. Os ímpios serão destruídos, os homens maus que rejeitaram a graça, que rejeitaram o evangelho, que não quiseram ser transformados. E aí então irá acontecer o segundo evento. Aí também em Tessalonicenses, só que agora na primeira carta, no capítulo 4, tudo bem? 1 Tessalonicenses capítulo 4, o segundo evento que vai ocorrer quando o Salvador voltar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, olha só o que diz a palavra do Senhor. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Leia o verso 17, por favor. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olhe para cá, o primeiro evento vai ser o quê? Vai ser a destruição dos homens ímpios, tudo bem? Cristo volta com poder e grande glória, com todos os seus anjos, tocando suas trombetas, todo olho verá. Os homens vão estar inseridos no contexto de pecado, e aqueles que não deixaram o pecado serão destruídos, aniquilados pela manifestação da vinda de Cristo. Ok? Mas o segundo evento vai ser a ressurreição. Isso mesmo, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram servindo o Salvador, eles irão ressuscitar, serão transformados, e aí irão se juntar, ok? Se juntar com os justos vivos, e serão transformados também. E vão para onde? Vão para o céu, serão resgatados, serão levados para a eternidade. Eu quero estar junto com esses que serão levados para a eternidade. Eu quero estar pronto com a minha família para ir para o céu. Esses dias o meu filho Andrews, tem 5 anos, ele estava bem angustiado, com a situação de ter que ficar em casa, isolado, não pode sair para brincar com outras crianças e tal. Ele começou a chorar e disse: eu não aguento mais, Cristo tem que voltar logo, pai. Ele dizia chorando. Aquilo partiu o meu coração, que não pode sair para brincar. Eu queria que Jesus voltasse logo, para acabar com isso tudo. Olha o desejo dele, que Jesus voltasse logo. Qual é o seu desejo? Que ele volte também? Mas quando será a volta dele? Nós temos os indicativos, nós temos os sinais, nós temos as placas, nós temos os avisos que Deus nos deu. Agora, quando vai ser? Será que tem uma data marcada? Eu queria ler com vocês só 2 textos para a gente encerrar, tudo bem? Mateus 24. Eu quero que você abra a sua Bíblia, e eu quero que você grife esse texto aí, tá bom? Mateus 24, 36. Lá diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Olhe para cá. Você não vai encontrar na Bíblia, nem no Antigo e nem no Novo Testamento, a data da volta de Jesus. Desconfie de pregadores, desconfie de professores de Bíblia que tentam marcar data para a volta de Jesus.
Ah, ele vai voltar em 2027, vai voltar em 2030. Ei, a Bíblia não fala isso. Aqui diz que os anjos não sabem, ninguém sabe, só o Pai. Está escrito na agenda do céu a data marcada. Mas a minha preocupação e a sua preocupação não é como ele virá, nem como virá, nem quando virá, mas como eu vou estar, como você vai estar quando ele voltar. Pastor, eu entendi, pastor, desde ontem, daquele estudo, pastor, dos sinais que está se cumprindo: guerra, fome, miséria, pandemia, separação, divórcio, violência, muita coisa ruim, pastor. Eu entendo, ele está voltando, eu quero me preparar. Mas pastor, por que ele não voltou ainda? E eu quero ler o último texto agora com você. Último texto, 2 Pedro, lá no final da Bíblia, último texto da noite. 2 Pedro, porque ele não voltou ainda. 2 Pedro capítulo 3, último texto da noite. Porque ele não voltou ainda. 2 Pedro capítulo 3. Você encontrou na sua Bíblia? Então diga amém. Eu quero que todos que estão me assistindo leiam esse texto agora, por favor. Então pega a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia. Eu vou aguardar você encontrar o texto. 2 Pedro capítulo 3, o verso 9. Olha o que fala a palavra de Deus. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olhe para cá. Ele não está atrasado, ele não está demorando, ele vai voltar na hora certa, no momento certo. Mas o texto diz que ele não voltou ainda, porque falta você se preparar. Ele não voltou ainda, porque ele está aguardando você voltar. Você, Leila, precisa voltar para os braços do Senhor Jesus. É isso mesmo, Leila. Você precisa voltar para o Senhor. Eu sei que Ele está te incomodando aí. Desde sábado passado, eu sei que você já chorou, Leila, sentindo saudade da igreja, saudade da casa do Pai, saudade dos braços do Espírito Santo. Ele está chamando você para voltar para a casa dele, para voltar para os braços dele. Ei, você, Ingrid, que está estudando a Bíblia aí com o seu cunhado, com Fernandes, você precisa tomar a sua decisão, viu, Ingrid? Deus mandou falar com você nessa noite. Isso mesmo, eu creio que você precisa tomar a sua decisão. Não fique protelando, não fique em cima do muro. Deus está chamando você para entregar a sua vida a Ele, para ser transformado pela graça dEle. O texto diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Ele é longânimo, Ele não quer que ninguém pereça, Ele quer que todos possam se arrepender e ser salvos. A Juliana vai cantar agora, e eu gostaria que você refletisse na música que ela vai cantar, e que você decidisse nessa noite se preparar ainda mais para a volta do Salvador. Milionário acusado de fraude aparece morto ao bar da namorada. A morte de 2 jovens em um bar assusta a população que frequenta a noite paulistana. Aumenta a noite do
esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida para aqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Só há esperança e certeza naquele que é vencedor. Só há esperança no nome de Deus para um povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Você já resistiu e resistiu, mas está chegando um momento em que você não consegue mais. Acha que você não tem mais forças. Escuta uma coisa: Deus não te prometeu que neste mundo você não teria dificuldades. Ele te prometeu que em meio do vale da sombra e da morte Ele nunca te deixaria, e Ele está aí perto de você. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Amém. Essa é a nossa esperança. A esperança é Jesus. E Ele disse, Ele prometeu que Ele vai voltar. E eu creio plenamente no que esse livro diz. Ele diz: eu voltarei outra vez. Eu virei para vocês. Cristo vai vir por você. Como disse o primeiro texto que nós lemos, Ele veio na primeira vez, morreu na cruz para salvar-nos. E agora Ele vai voltar pela segunda vez para buscar aqueles que o aguardaram para a salvação. Você está aguardando Ele? Eu posso orar por você? Eu posso orar para que Deus te ajude, para você abandonar o sistema pecaminoso, para que você abandone a corrupção, para que você deixe esse mundo que está caindo aos pedaços e se prepare para o céu. Eu quero orar por você, você que precisa tomar essa decisão. Você pode ficar em pé agora, em nome do Senhor. Eu não sei nesse momento se você está chorando,
Mas se você está chorando, eu tenho certeza que são lágrimas de alegria, porque o perdão bateu ao teu coração, porque a graça bateu na porta do teu coração. Então deixa a graça entrar, deixa Deus tocar em você, deixa Ele tocar com um bálsamo do amor e da presença dEle de forma especial. A carruagem do céu está chegando e Ele quer levar você e a sua família. Posso orar por você? Feche os teus olhos, vamos orar. Maravilhoso Senhor, muito obrigado por esses momentos na Tua presença. Obrigado pelo privilégio de estudar a Bíblia, de poder aprender, Senhor, um pouquinho dos Teus propósitos para nós. Ah, como é bom saber que muito em breve Tu vai voltar a este mundo, e que esse evento vai ser extraordinário, vai ser um evento universal, vai ser um evento literal, vai ser um evento pessoal, e o Senhor vem buscar aqueles que amaram a Tua vinda, aqueles que se prepararam para a Tua vinda. Espírito Santo, continue trabalhando no coração dessa pessoa que está me assistindo agora, que está ouvindo essa oração, essa pessoa que se sente despreparada, que se sente vazia, pecadora, que se sente indigna. Ó Deus, abrace essa pessoa, traga ela para junto dos Teus braços de amor, cura a vida dela, Espírito Santo, e que ela possa se projetar para um dia estar contigo na eternidade. Muito em breve esse céu vai se abrir e o Senhor vai aparecer com poder e grande glória. Queremos ouvir da Tua boca: vinde, bendito de meu Pai, e tomai posse do reino que eu preparei desde a fundação do mundo. Salva-nos, salva-nos para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela tua companhia, pela tua presença. Só lembrando que amanhã às 8 horas teremos um novo capítulo aqui. E o tema de amanhã é meio estranho, tá certo? Deixa eu falar para você qual vai ser o tema de amanhã: vozes do além. Olha, então você não pode perder amanhã. Vamos saber que vozes são essas. Tudo na palavra de Deus. Que Deus te abençoe.